Os fatos narrados aconteceram na tarde do dia 7 de janeiro de 1948, em Madisonville, Kentucky. Após mais um exercício aéreo na base de Godman, em Fort Knox, a esquadrilha, formada por 4 caças tipo F-51D Mustang, retornava para sua base em Madisonville. A esquadra, que era comandada pelo experiente piloto capitão Thomas Martel, que havia participado da lendária Batalha da Normandia na Segunda Guerra Mundial. Ao chegar ao destino, após pedidos de permissão para pouso, foram informados pelo controle de voo que deveriam atender a um alerta. Um objeto não identificado estava sendo acusado no radar. Uma missão de reconhecimento deveria ser feita para identificar o invasor. Ele estava entre as nuvens, mas antes, observadores da base aérea o descreveram como circular, medindo cerca de 90 metros de diâmetro. A aeronave misteriosa continha um cone vermelho, flamejante, arrastando uma névoa verde gasosa, e ficou parada por quase 1h30 no mesmo lugar. Outro observador da base relatou que o OVNI, antes de subir, chegou muito perto do solo, permanecendo no solo por cerca de 50 segundos e depois subiu a uma velocidade muito alta, de volta à sua altitude original. Um dos caças, com menos combustível, recebeu autorização para pousar. Os outros 3 caças saíram em perseguição e reconhecimento ao OVNI. Após alguns minutos, 2 outros aviões tiveram de abortar a missão por motivos não especificados. Assim, o comandante Martel permaneceu solitário em perseguição ao OVNI. Comunicou à torre o avistamento de um objeto metálico que parecia emitir, em alguns momentos, um brilho. Era metálico e de tamanho tremendo, segundo ele. Pediu permissão para se aproximar. Permissão concedida. 15h15, Martel contactou o controle da base pela última vez. O caça foi achado 1 hora depois, despedaçado. O corpo do piloto estava decapitado e foi difícil para os bombeiros resgatá-lo da fuselagem do avião. O relógio de Martel estava parado às 15h18. O OVNI havia desaparecido. O caso foi investigado pelo Grupo de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, Projeto Sinal, na época recém-criado para estudar casos de OVNIs. James Ruppelt, capitão aviador da Força Aérea dos Estados Unidos, que dirigiu o Projeto Rancor e o Projeto Livro Azul, sugeriu que o objeto era o planeta Vênus e que Martel o seguiu, isto é, seguiu o planeta Vênus erradamente, achando que poderia se aproximar, e teria, assim, morrido por falta de oxigênio na alta altitude. O planeta estava a sudoeste de Godman, a 33 graus acima do horizonte sul, na mesma posição que o objeto estava. A torre de comando detectou o OVNI a sudoeste de Godman, a uma elevação aproximada de 45 graus. A sugestão de Ruppert foi descartada, pois astrônomos informaram que Vênus não estava com brilho suficiente nesta hora. Estava apenas 6 vezes mais brilhante do que o céu que o rodeava, o que é muito pouco. Estaria quase invisível para observadores. Foi consultado o Dr. Hynek, do Projeto Livro Azul, que afirmou não achar que o OVNI era o planeta Vênus. O dia estava relativamente claro e livre de nuvens, mas havia grande quantidade de bruma. Disse ele, minhas teorias são que era um balão, ou reflexo na cúpula da cabine do avião, e talvez parélio. Sou um astrofísico e comento as observações sobre esse aspecto. O balão em questão seria o balão secreto Skyhook,
que continha alumínio e tinha cerca de 30 metros de diâmetro, mas não foram encontrados registros de lançamentos de balões nos arquivos da Força Aérea Americana ou da Marinha na ocasião. Apesar de, na época, ser usado em missões secretas, o balão Skyhook já havia recebido larga publicidade, pois estampou a capa da revista popular Science de maio de 1948. Assim, dificilmente um piloto da Força Aérea Americana iria confundi-lo. A causa da queda do F-1 Mustang, pilotado por Martel, permanece inconclusiva.